definitivamente já não cabe mais ninguém na sala. Exatamente, não cabe mais ninguém na nossa sala. A gente já estamos fechados com uma nova sala de 240 metros, que eu falei para vocês no último vídeo. E basicamente a reforma já começou. Eu vou mostrar para vocês, talvez nesse vídeo ou talvez no próximo, o espaço, como vai ficar e tudo mais. Mas olha, definitivamente não cabe mais ninguém na sala. O Bruno tá tendo que usar a minha sala ali para fazer reunião. O time operacional tá aqui, ó. Hoje eu tive que comprar mais cadeiras, né? Porque é muita gente. Então você pega aqui, ó. Então, tá aqui o Gui, nosso SDR, o Felipe e o Vitor, e eu comprei mais cadeiras como essa. Basicamente essa cadeira aqui é uma cadeira que custa R$ 1.300, mas todo funcionário nos traz um custo, mas é tudo sobre ROI. Então, só para o funcionário, para o colaborador sentar aqui, ele custa R$ 1.300, mas isso é pensar no conforto, é pensar em resultado, porque esse conforto gera resultado. E aqui o Rafa basicamente está em reunião de vendas aqui com o lead do nosso especialista Arthur Rufino. E já está ali nos finalmente, já apresentou a proposta, já enviou o link e vai sair mais uma venda de R$ 7.000 aqui. Luciano Pires é um dos nossos especialistas e a gente já botou mais de R$ 250 mil no bolso dele nos últimos 2 meses, tudo com a nossa estrutura, sem lançamento, sem investir rios de dinheiro em tráfego. Acho que o Luciano, se não me engano, ele investiu R$ 5.000 em tráfego pago dentro das campanhas, mas o segredo está aqui, está na estratégia, porque a gente une tanto a parte de marketing e comercial. Jones, o que você está fazendo aí nesse momento? Inclusive, desculpa te atrapalhar. Imagina. Estou aqui fazendo cortes, conteúdos do Luciano Pires, para justamente a gente jogar isso para os editores e a gente conseguir postar de forma bem intuitiva para os seguidores dele, para que a gente consiga gerar cada vez mais leads qualificados para toda a nossa base e para a gente abordar também. Cara, e você acha importante assistir os conteúdos, assistir os podcasts? Porque você sabe, tem um monte de inteligência artificial que faz isso, né? Você acha importante? Com certeza. Primeiro que a gente tem que conhecer conhecer muito bem nossos clientes, para a gente saber também como trabalhar e como abordar todo mundo. Esse é o principal. Galera, e é isso. O dia tá pegado demais hoje. Estou indo para uma reunião com o Rafinha, nosso closer. O Rafa é closer da agência, mas assim, a gente utiliza o intraempreendedorismo na veia. Então, o foco dele é fazer reunião e vender para os nossos especialistas. Mas eu quero que todo mundo cresça na agência, que todo mundo tenha oportunidades e que a gente possa intraempreender, fazer negócios juntos e tudo mais. E o Rafa trouxe uma oportunidade, né, Rafinha? Oportunidade das grandes ainda. Trouxe uma oportunidade das grandes, que é basicamente uma grande empresa que precisa do nosso trabalho, precisa da maneira que a gente, da eficiência do nosso trabalho, da maneira que a gente trabalha. Conseguimos uma reunião interna com eles. Basicamente estamos indo lá agora entender como que a agência pode ajudar essa empresa. Porque, cara, vocês sabem, né? Eu posto aqui para vocês. A gente trabalha com coprodução, mas a gente trabalha em 3 esferas. A agência é um ecossistema, né? Então a gente trabalha tanto com a parte de coprodução, tanto com a parte educacional, né? Onde a gente ensina, tem mentorias e tudo mais da parte da agência, quanto com a parte de marketing mesmo, onde nós oferecemos as soluções de marketing, até mesmo comercial, para clientes de negócios. Então, agora, essa reunião que nós vamos fazer agora é para uma oportunidade de um cliente de negócios. E é isso, basicamente. A operação está no escritório a 1.000 por hora. O Rafinha saiu um pouco agora das reuniões, mais tarde. A agenda tá cheia hoje de reuniões, não tá não? Cheiaça, Quantas reuniões tem mais ou menos? Umas 5, 6 hoje? Umas 5, 6, tem que sair daqui e já voltar correndo. Só o Rafa tem umas 5, 6 reuniões de vendas hoje dos nossos especialistas, dos experts que a gente atende, né? Então são leads, oportunidades de vendas para os nossos especialistas, na qual a gente tem porcentagem de coprodução, né? Então quem nos contrata tem uma equipe aí completa que basicamente faz toda a estruturação e vende para eles também, né? Então é bem interessante. É isso aí, vamos embora. Eu saí da reunião com o Rafa e já voei pro escritório. Não deu tempo de fazer nada hoje, nem de almoçar, e a gente já tá a milhão.
E aí eu entrei nessa reunião que eu coloquei aí para vocês, que foi uma reunião com a Editora Gente, que é um dos nossos clientes, né? A Editora Gente é uma editora, a maior editora do país, quando se fala de livros corporativos, é a editora que mais lança best-seller. Com certeza você tem um livro da Editora Gente aí na sua casa. A editora lança diversos especialistas nos quais a gente atende, né? Então, Roberto Chinachique, por exemplo, que a gente atende, tem José Luiz Tejon também, né? Um livro que é bem conhecido, que é do John Kepler, que é o Smart Money, também é da Editora Gente, lançado da Editora Gente, e esse livro tem uma história bem interessante, que a Roseli Boschini, que também é cliente da agência, a CEO da Editora Gente, que ela conta que é muito legal. Um livro, ele é sobre posicionamento. Quando o John Kepler buscou a editora para lançar um livro, ele buscou a editora para lançar um livro falando sobre família, filhos, e aí a Roseli olhou e falou assim, não, a gente precisa pensar em algo que seja mais forte que isso, e pensaram no Smart Money, né, que é aí todo o contexto. Então você vê como é um posicionamento, né? O Paulo Vieira também, o Paulo Vieira tem o Poder da Ação. O Poder da Ação chegou na Editora Gente para ser um livro sobre família também, e virou o Poder da Ação, né? Então, posicionamento, então isso é muito interessante, porque pensa se o Smart Money fosse um livro de filhos. Não ia ter com certeza o mesmo poder que tem, né? O Smart Money, o John Kepler e tudo mais. Então, isso é muito interessante. A gente apresentou toda a estratégia de comunicação na qual a gente vai utilizar para a marca. Então, toda a estratégia de funil de vendas e também toda a estratégia de comunicação de redes, que é muito importante para que a gente consiga fazer com que a editora, que tem 100 milhões de faturamento, no ano que vem possa aumentar ainda mais essa meta. Porque eles têm metas abruptas e a gente está em conjunto para fazer isso acontecer. Essa nossa nova continha da Eduz aqui, que bateu o Orange Belt, já com mais de 300 mil faturado, mais de 500 mil gerados em venda, né? Mas aqui é a nossa parte dessa conta, né? Essa é só uma das contas, tem outras contas também que a gente gerencia, que nós temos aqui da agência, né? Então, sinal de que nosso trabalho funciona e funciona muito. Vamos para cima. Lembrando que só nesse mês nós já vendemos mais de 120 mil reais, né? Então, só para a agência, fora para os nossos clientes. Então, somado em 15 dias de mês, a gente já gerou mais de 700 mil reais em vendas só nesse mês. Então, prova que estratégia e estrutura fazem o jogo mudar e mudar muito. Temos 2 closers em reunião. O Rafa agora está em uma reunião do nosso especialista Luciano Pires ali. Vou dar um zoomzinho para vocês verem. Basicamente é uma mentoria de 7.110 que nós vendemos, que é uma mentoria de transição de carreira. E aqui o Gui está numa reunião de vendas também, do nosso especialista José Luiz Tejon, que é uma mentoria no ticket de 20 mil reais, enquanto os nossos SDRs estão abordando, marcando reuniões, ligando, então é toda a estrutura funcional. E aí, gente, o negócio que é interessante falar nós já estamos contratando mais 5 SDRs para esse mês, e o que é muito importante dizer é o seguinte: o jogo muda quando você entende o que gira ponteiro. O nosso jogo aqui na agência mudou e mudou muito quando eu entendi que o que gira ponteiro... Vou até pegar o microfone aqui porque eu tô falando baixo para não atrapalhar a reunião deles. Mas quando eu entendi que o que gira ponteiro de fato é venda. Quando você entende que o comercial é o coração do teu negócio, você entende que é aí que está o segredo da tua escala. Até para que você não precise usar dinheiro de banco, não precise usar dinheiro de investidor, você consiga investir dentro do teu negócio com dinheiro que você mesmo gera com venda. Eu vejo que muita gente se preocupa antes em operação para depois comercial. E você precisa ser arrojado em entender que primeiro você se preocupa com o comercial e depois você se preocupa com a operação no início. Por quê? Principalmente quando você está em escala. Porque o comercial gira ponteiro. Então o comercial te custa, mas ele gira ponteiro de forma rápida. E com esse caixa você melhora a operação. Então, depois que eu entendi que o comercial
é responsável por fazer com que as coisas aconteçam, a gente saiu de um faturamento recorrente de 60 mil reais por mês e agora nós vendemos 120 mil em menos de 15 dias, fora as nossas vendas para os nossos clientes, que também nos geram comissionamento. Então, esse mês a gente vai bater aqui uma faixa previsível de 300 mil reais faturados na agência nesse mês, né? Então, e escalando, que é o principal ponto. Fora os projetos que vão entrar, que são projetos de grande porte, que eu falei no vídeo passado, que são projetos do Geraldo Rufino, tem um especialista com mais de 4 milhões, e o especialista Roberto Chinachique. Então, quando você entende que a venda é o motor da tua empresa, tudo muda, pensa nisso. E aqui o nosso time operacional, sempre a todo vapor. E é muito interessante ver essa integração, gente. A gente precisa do comercial a todo vapor para que o time operacional esteja a todo vapor. Por quê? Porque o time comercial gera receita para que a gente consiga bonificar o time operacional. Quando a gente começou a implementar os nossos processos de venda aqui na agência, a gente melhorou muito o desempenho do nosso time operacional. Por quê? Porque eles passaram a ser muito mais bem remunerados, porque a gente também colocou mais metas de desempenho. E aí vem o segredo, que vocês precisam entender. Você quer que o teu time funcione, você tem que ter bonificação. Senão não funciona. Você precisa entender o seguinte: feedback de adulto é dinheiro na conta. E aí, time pensando em crescimento, dentro da cultura, não tem como dar errado. Essa vista aqui, galera, estamos nos melhores pontos da cidade. Vamos sair daqui, vamos para um ponto melhor ainda, né? Isso é foda pra caramba. E agora são quase 7h30 aqui da noite. E antes de ir embora eu parei aqui eu sempre gosto de parar aqui, de ficar olhando, refletindo, pensando. E a minha reflexão do dia hoje é uma reflexão que é assim... Certo dia a frase "vendemos 120 mil reais em 15 dias" saiu da minha boca. E o mais legal de tudo é que parecia normal, parecia algo simples, corriqueiro, né? Porque se tornou. A gente fez isso ficar simples, digamos assim, graças às estratégias, graças à estrutura e graças a trabalho muito duro e de tudo que eu passei para construir e chegar onde nós estamos chegando, né? E hoje ver uma equipe de 20 pessoas, mais de 20 pessoas, né? Eu tô tendo que segurar a mão, porque o nosso escritório começou a reforma no nosso novo escritório, que vai ter mais de 240 metros. Eu tô tendo que segurar a mão para contratar a pessoa, para não deixar ficar desconfortável, porque a gente vai escalar muito. E aí, em certo momento, isso virou normal. E aí, às vezes, eu me pego pensando, eu me pego voltando lá para onde eu comecei, no quarto no meu quarto, né, da época que eu morava com a minha mãe, no quarto da casa dela, onde, cara, ninguém acreditava em mim, cara, onde ninguém achava que isso ia dar certo, onde as pessoas me zoavam. Um certo dia eu entrei no Twitter, lá em 2020, quando eu comecei, e eu lembro que as pessoas começaram a postar da minha cidade que o idiota tá falando sobre marketing digital, esse cara não sabe de nada que ele tá falando, que abandonar a faculdade era uma loucura, que eu era retardado, que eu era burro e tava falando de investimento, falando de marketing digital. E eu lembro que aquele dia eu tinha duas opções, que a opção número 1 era desistir, e a opção número 2 é apagar o Twitter e fingir que aquilo não aconteceu e tentar esquecer para manter a minha sanidade mental. Cara, graças a Deus eu escolhi a opção 2, né? Porque hoje eu tô aqui refletindo, né? As coisas que eu construí, as coisas que eu fiz aos 24 anos de idade, né? E tem muito ainda pela frente, tem muita vida que vai ser impactada, porque no final das contas isso aqui não é sobre grana, sim sobre o impacto que a gente gera na vida das pessoas. Porque se fosse só sobre grana, eu parava nas dificuldades. E, cara, isso é legal pra caramba. Eu adoro fazer essas reflexões. E é isso aí. E eu compartilho com vocês essas reflexões, porque o negócio é gerar conteúdo, a vida é gerar conteúdo, né? Porque quem gera conteúdo ganha dinheiro, né? Anota isso aí. Não sei se dá pra ver, mas eu queria mostrar pra vocês
que a nossa sala, aqui a gente fica no segundo andar, não dá pra ver porque a luz tá apagada, mas a nossa sala é a única sala que os vidros são todos rabiscados. A gente usa o vidro como lousa, fica tudo rabiscado, não tá dando pra ver, mas todas as salas têm o vidrozinho normal, o nosso tá todo rabiscado, porque a gente deixa tudo anotadinho ali no vídeo. Vocês já viram nos outros vídeos. Cheguei em casa, porra, quase 8 horas da noite. Essa vista maravilhosa, juro, essa vista maravilhosa aqui faz tudo valer a pena, ó. Bonito pra caramba. Mas aí, galera, na moral, hoje tem jogo do Corinthians e Santos. Não vai ter o que fazer. Essa cervejeira tá olhando pra mim, eu tô olhando pra ela, eu tô cansado pra caramba. Não vai ter o que fazer, galera. Não vai ter o que fazer. Eu vou ter que pelo menos tomar umazinha só pra ficar tranquilo. O compromisso do dia no escritório é a daily e começa às 8 horas. Agora é 7h52, eu tô em casa, tô um pouco atrasado hoje. Mas na verdade vocês vão ver que eu vou chegar no tempo, porque eu moro a 5 minutos do escritório. Isso é bom demais. E eu tô vendo aqui meu celular, tô louco pra pegar o iPhone 17. Mas eu vou para os Estados Unidos daqui 2 semanas, então vou aguentar para comprar lá e pagar mais barato, né? Tá bom. Pessoal, vou entrar aqui numa reunião com o Arthur Rufino, basicamente onde eu vou apresentar todo o plano de ação da nossa mentoria, da mentoria do Geraldo Rufino com o Arthur Rufino, onde nós estamos coproduzindo. A gente vai utilizar um funil bem simples aqui de aplicação, mas que é o funil que funciona, é o básico que realmente funciona. Então aqui a gente colocou todas as datas, o ticket, como vai funcionar e o nosso plano de iniciação. Então é muito importante sempre destacar aqui, para que a gente consiga gerar resultado, a gente precisa ter um plano claro, funcional, com datas e organizado. Sem organização não tem como fazer resultado. E que tá todo mundo aí fazendo as coisas. O Renanzão, Otávio, Gui, sei que a gente tá numa pegada absurda, que tá todo mundo fazendo as coisas aqui e tudo mais. A gente comemora a venda, mas, puta, eu acho que assim, tem uma parada que a gente precisa comemorar, velho. É isso que eu comentei em algumas reuniões com vocês. Às vezes parece que a gente não... Ó, Rafa, cigarro aqui, por favor. Claro. Às vezes parece que a gente não entende o tamanho das coisas que a gente está fazendo. E, tipo, ficou tão normal. Eu falei isso no vídeo que eu tô gravando pro YouTube ontem. Que parece que ficou tão normal atender as pessoas que a gente atende, tá com as pessoas que a gente tá, que a gente simplesmente acostumou com isso e virou normal e tá na nossa rotina, né? Mas, cara, de verdade, a gente precisa saborear esse tipo de vitória, a gente precisa saborear o que é esse feito, o que é isso que a gente está fazendo, que, cara, é de fato uma coisa fora do comum. Você vê aí estrategistas no mercado que são estrategistas que falam que já estão mega consolidados, que não conseguem ter os especialistas que a gente tem e os especialistas nos buscando. Acho que esse é o principal ponto. Mas vamos comemorar isso, galera. Eu acabei de aprovar o plano de ação para a gente ser coprodutor do Geraldo Rufino e eu acabei de aprovar esse plano de ação. A gente já vai começar as vendas, toda a estruturação já no próximo mês. Então, cara, é um especialista de mais de 4 milhões de seguidores, uma audiência maravilhosa, muita gente, muito conhecido nacionalmente. E a nossa mensagem, o que a gente fala todos os dias, é justamente sobre transformar a vida das pessoas a partir do que a gente faz. É fazer com que a gente possa potencializar a mensagem dos especialistas para que eles possam impactar a vida das pessoas. Porque a gente alcança 50 pessoas, mas o Geraldo, o Roberto, o Tejon, eles alcançam milhões de pessoas. E, cara, o Geraldo ele nunca teve uma entrega de mentoria. Então pensa a quantidade de vidas que vão ser transformadas a partir do que a gente vai fazer agora, uma responsabilidade de outro planeta. E pra gente é um puta selo de que, cara, todos vocês são muito fodas para que a gente possa... O trabalho vale muito a pena para que a gente possa atingir um especialista desse porte e que a gente possa vender para um especialista desse porte, né? Então, cara, a gente tem que
A gente tem que comemorar esse feito porque é do caramba, gente. É isso. É sério, galera. Mano, Porra, é um marketing. É um negócio. Vejam a oportunidade que todos vocês têm e esse selo que vocês têm de trabalhar com esses especialistas. E agora a gente está falando do Geraldo, mas com esse especialista, em geral, cara. Assim, é uma vitória de outro planeta, pra gente. Antes mesmo de começar. Cara, é uma vitória de outro planeta pra gente isso. É fora do comum. É fora do comum isso. A gente tem um poder de impacto no país, cara. Isso gera um poder de impacto no Brasil pra gente, sabe? Tem uma diferença só pra V4, né? A frase do Geraldo, tem uma diferença só pra V4. A diferença é que a gente vende e entrega muito, tá bom? Sejam muito bem-vindos à mentoria Guerreiros Não Nascem Prontos, tá? Como eu disse, eu sou um dos gestores, vocês podem contar comigo para o que vocês precisarem, vocês têm meu número pessoal, né? Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem me ligar, podem mandar mensagem que eu estou aqui à disposição. Sejam bem-vindos, aproveitem essa jornada, contem comigo, com o José Luiz Tejon e vamos para cima, pessoal. Valeu. Tá bom, gente? Tá bom, falou. Obrigado, gente. Tchau, tchau. Falou, um abraço, valeu. Um abraço. Tudo bom, valeu, obrigado, tchau. Hoje eu dei uma de closer aqui para entender um pouco sobre a equipe, entender os pontos, e aí closer bom vende na call, né? Mais uma venda no ticket de 20 mil para o nosso especialista José Luiz Tejon. Ó, o Bruno tá em reunião aqui, então não sei se vai dar para tocar a buzina, mas eu tô louco para tocar essa buzina. A gente não pode tocar a buzina, gente, só pra vocês entenderem, porque o Bruno tá em reunião ali com o cliente, né? Então, aí não dá. Na nossa operação maior, a gente vai poder, mas aqui, como a sala é pequena, ainda não dá. Vocês verem, pessoal, como a comunicação e como a estratégia e a estrutura são importantes. Ok, acabei de cravar uma venda de 20 mil reais pro especialista José Luiz Tejon na call ali, mas para que isso pudesse acontecer, tudo começa na estratégia. Então, o Bruno tá ali, nosso estrategista, responsável pela estratégia de comunicação, estratégia de impacto e captação, né? Basicamente, depois que a gente parte para ali o Bruno, depois que a gente parte para a fase de estratégia, a gente parte para a geração de conteúdos. Então, o Johnny está aqui. Mostrei para vocês, João, quantos vídeos nós tivemos nesse mês com mais de 1 milhão de visualizações do Tejon? Mais de um, né? Foram 2. Dois pegaram mais de 1 milhão. E um pegou 500 mil, o outro pegou 200 mil. Para uma conta que tem menos de 100 mil seguidores, né? O Tejon tem 80 mil seguidores ali. Você vê muita conta maior que não pega isso de visualização. Por quê? Porque é conteúdo estratégico. Esses conteúdos geram leads. Esse lead foi um lead de tráfego pago que veio através do nosso funil, que é um funil estratégico também. Nós subimos a campanha. E aí passa por aqui, ó, pelo nosso time dos caçadores, nosso time de SDRs. O Gui, né, marcou a reunião. E Gui, como que foi, assim, por cima, a tua ligação com ele? O que você entendeu com ele? O que você precisou fazer? E qual que foi o teu papel nisso? A princípio, eu tentei captar as dores do cara, então eu fui entendendo um pouco do processo, entrando dentro da empresa dele, para tentar descobrir os gargalos, o que estava impedindo ele de crescer, de tomar um próximo passo, uma próxima decisão, para dessa forma eu conseguir passar tudo para o closer, né, e conseguir a gente fazer esse fechamento em cima das dores dele. E aí, por final, eu fiquei de frente para o gol ali para fazer a reunião, para entender as dores, mapear e conduzir o fechamento, onde a gente utiliza todas as técnicas de persuasão para que a venda fosse concretizada. Então, se você não tem estrutura, amigo, esquece que não vai rolar. Não vai rolar, não. Você acha que você vai jogar um cara para uma página de vendas, ele vai comprar um produto de 20 mil reais? Isso aí acabou lá em 2020. Hoje, 100% de conversão. Uma reunião de manhã, uma venda do especialista Tejon no ticket de 20 mil. Vamos embora. Galera, acabei de sair de uma reunião aqui, ó. Toda a nossa operação tá a 1000 por hora. Eu tô gravando aqui pro YouTube também. E aí o Gui, nosso closer, estava numa call. O que aconteceu? Cotidiano, né? Cravamos na cal. Rapaziada, 7h17 da noite aqui, na quinta-feira, ó. Social media aqui na casa, ó. O nosso gestor de tráfego, o Bruno, estrategista.
o Gui, dentro desse projeto, fazendo né, a call ideia desse de projeto é venda atender pessoas nesse exato que estão minuto. nesse mesmo momento E, gente, vocês precisam entender o sabe? seguinte, Que estão nesse momento de tipo, isso se chama cultura. Se chama cultura. Simples. É 7 horas da noite e a equipe está aqui, está trabalhando e eu não pedi, não falei fiquem aí até as 7 da noite hoje. Não, mas se chama cultura. Eu sempre falo em todas as nossas reuniões que aqui eu não quero ninguém com cabeça de CLT. Porque quem tem cabeça de CLT não ganha 100, 200 mil reais no mês. Não ganha 1 milhão por mês. Não é dessa forma que as coisas acontecem. E aqui, dentro da companhia, eu quero pessoas que têm o intraempreendedorismo na veia. Ou seja, pessoas que empreendem dentro de uma empresa. E é isso que a gente promove aqui dentro, é isso que a gente faz. E é isso que o nosso time faz todos os dias. Vamos pra cima, bora fazer acontecer. Esse criativo aqui, pessoal, prova todo o contexto estratégico. É justamente por isso que a gente abraça também a parte de social media, a parte de conteúdos, porque eu não acredito em ninguém que não seja o nosso time fazendo. Olha essa gravação, quem fez foi o René, nosso filmmaker. Eu não vou te entregar um curso, eu vou te acompanhar no seu negócio. Sabe? Já no início, você vê esses elementos visuais que fazem com que o nosso subconsciente fique preso ao conteúdo. Esse mesmo conteúdo cru não gera a mesma retenção que com esse elemento. E aqui, onde está o ponto principal? A gente sabe que o que está fazendo as pessoas gerarem resultado, o que está fazendo as pessoas quererem comprar uma mentoria de high ticket é o acesso. Então, olha o detalhe da copy, ó. Eu não vou te entregar um curso, eu vou te acompanhar no seu negócio. Acompanhamento, entende? Isso mostra que ele vai acompanhar o empresário. Isso faz diferença. A ideia venha e resolva tudo. E por isso que geralmente o problema de hoje foi a solução de ontem. Agora, por que a gente tem resultado, né, gente? Porque o conteúdo é estratégico, a edição é estratégica, a gravação é estratégica. Esse criativo vai gerar lead de formulário, de um funil simples, porque o básico bem feito é o que dá resultado. Nosso time vai ligar, vai marcar reunião, a gente vai fazer reunião e vai vender. O caminho é esse. Estratégia, estrutura sempre. 8h30 e seguimos aqui, ó. Basicamente, isso aqui é um documento onde nós damos todo o direcionamento para a gravação de criativos. Uma coisa que é interessante é o seguinte, amanhã a gente vai gravar com o Geraldo Rufino, vocês não vão ver nesse vídeo ainda, vai estar no próximo, porque senão esse vídeo vai ficar muito longo. E geralmente palestrantes de grande porte falam muito bem, sabem vender muito bem, e eles têm uma certa dificuldade de seguir roteiro. E isso a maioria das agências sofrem com esse ponto. Só que assim, a maioria das agências fala assim, não, tem que seguir a risca o roteiro, porque senão não vai ser estratégico. Gente, você precisa saber jogar o jogo. Você precisa saber jogar o jogo. Se a pessoa não vai seguir o roteiro, não adianta brigar, seguir o roteiro. Você precisa saber jogar em conjunto, é exatamente isso que a gente faz. Então a gente coloca todo o direcionamento estratégico no roteiro e no dia da gravação a gente acompanha e também dá o direcionamento para que seja falado aquilo que a gente precisa que seja falado para que tenha o contexto estratégico, né? Então esse é o roteiro que a gente preparou de criativos para amanhã para o especialista Geraldo Rufino. A gente também preparou alguns conteúdos que vão servir como aquecimento de base. Então, qual que é o fluxo? Primeiro você aquece a base, então primeiro você gera conteúdos de valor, para que depois que você aqueça a base, você possa gerar conteúdos de captação. Então é basicamente esse o período que a gente vai trabalhar. A gente vai trabalhar um período bem curto de aquecimento, para depois a gente já partir para um período de captação. Porque dentro desse funil que a gente está utilizando, que é um funil matador, é um funil onde a gente não precisa ter um aquecimento muito longo. Eu vejo que muita gente, eu preciso de um low ticket, para o do low ticket escalar para o high ticket. Não. Hoje o mercado, o molde que o mercado ele se posiciona, você consegue ir direto para o high ticket desde que você tenha uma estrutura consultiva para entender qual que é a dor do teu cliente. Porque ele não precisa conhecer o teu especialista, ele precisa ter a dor que o teu cliente resolve. E ali na call você utiliza estratégias para que você consiga converter. E olha que interessante, a gente está aqui, o pessoal ainda está no escritório aqui, e o Bruno nesse exato momento está fazendo uma ligação aqui como SDR para um dos nossos especialistas, né, que é um lead do José Luiz Tejon. E hoje nós já botamos 40 mil reais no bolso do José Luiz Tejon. Fizemos 2 vendas de 2 mentorias de 20 mil reais. Vocês viram aí. E basicamente aqui, o Bruno está marcando a reunião agora. A gente está tentando marcar para agora ou para amanhã. E basicamente nós vamos fazer essa reunião e com certeza vamos cravar a venda. E é isso aí. Tô
tô basicamente o dia todo aqui, nosso time tá aqui e daqui a pouco eu vou embora, mas amanhã às 7 da manhã já tô indo para São Paulo, para Alphaville, porque tem gravação com o Geraldo Rufino, nosso mais novo especialista, e a gente vai fazer 1 milhão por mês com esse projeto. Mas é isso aí, galera, agora já tá tarde, vou ficar mais um tempinho aqui no escritório organizando todas as coisas. E amanhã tem gravação de conteúdo e gravação de criativos com o especialista Geraldo Rufino. E eu vou levar vocês para acompanhar todo esse processo com a gente. É legal para vocês sempre entenderem que todo o processo precisa ser estratégico. Não adianta nada você investir trilhões de reais em tráfego se você não é estratégico, você não gera resultado. E aí que está o grande segredo. E aqui na agência a gente gera resultado, tanto vendendo para os nossos clientes, quanto vendendo para a agência também. E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que vocês estejam gostando desse formato de conteúdo. E vamos jogar um jogo simples aqui? Pô, deixa um comentário aqui nesse vídeo, coloca o que você está achando desse formato de conteúdo, o que você está achando dos conteúdos, o que eu posso melhorar, o que vocês acham que está legal, o que não está legal, para que eu possa estar sempre melhorando e você possa estar acompanhando. E aqui eu quero que você me ajude, tá? Eu quero que você compartilhe esse vídeo com algum amigo que trabalha com digital, quer começar a trabalhar com digital ou que é especialista e quer aprender como vender mais, como gerar receita através das redes sociais. Então, deixa seu like, comenta, compartilha esse vídeo e olha, se você quer se tornar cliente da agência, se você quer ter uma estrutura que trabalha por você, que gera resultado para você, que cuida da parte de marketing estratégica e também comercial, basta você acessar a descrição, preencher um formulário para você fazer uma reunião com a minha equipe. Você quer ter um time que fica até 8, 9 horas da noite vendendo para você, que está em constante escala, atendendo os maiores especialistas do Brasil, essa é a sua oportunidade. Nos vemos no próximo vídeo e valeu, até a próxima.